Namastê, Satnam. Sejam bem-vindos a essa nova aula sobre os doshas mistos. É uma aula realmente conclusiva, porque agora vai dar para vocês entenderem um pouco melhor. Os doshas mistos, eles fazem parte da nossa vida. É muito difícil ter uma pessoa com absolutamente 100% de um dosha, somente ar e éter, ou somente fogo e água, puro, sangue puro, digamos assim. É bem difícil. Então, agora nós vamos entender essas misturas que acontecem, que vai dar para a gente entender melhor a gente, né? Então, vamos lá compartilhar aqui com vocês as constituições mistas. As pessoas nascidas com predominância de dois doshas, ou seja, as constituições mistas, com igual dominância dos três tipos, possuem características dos dois tipos predominantes. Já falamos sobre isso. Então, vai ter pessoas que vão ser vata e vata pita, né? Ela vai ter muito ar, muito éter, isso vai estar registrado no corpo dela, mas ela vai ter um dosha secundário, tá? Ainda assim, sempre um dos dois doshas da constituição mista será dominante em relação ao outro. Esse dosha ele vai se responsabilizar pelas reações físicas ou mentais mais imediatas, mais profundas do indivíduo. A influência do segundo dosha se dá em diversos aspectos, mesclando suas características às do primeiro e conferindo a este tonalidades diferentes. As contradições e os conflitos, tanto físicos quanto mentais ou emocionais das pessoas, podem, em grande parte, ser atribuídos às suas constituições mistas, a ação de características opostas dos doshas. Então, vai ser muito comum, tá? Vocês verem pessoas que têm vata, que é muito rápida e é muito ágil, é, e mais assertivas, conseguem concluir suas coisas porque elas têm o dosha pita. Então, essas pessoas vão ter a predominância de vata, então elas vão ter um pouco mais de insegurança, elas vão ter um pouco mais de o intestino mais preso, não vão sentir menos fome, porque essas são as características predominantes do ar e do éter. Mas ela vai ser uma pessoa que vai colocar as coisas, mesmo com medo, vai colocar em ação, né? Ela vai ter uma hora o intestino vai estar funcionando bem, outra hora não vai estar. Então, isso vai ser características do universo do Pita, porque tem fogo, então tem uma melhor digestão. Tá? Então, é disso que eu estou falando. Então, ele vai pegar um pouquinho de cada coisa, as coisas ruins e as coisas boas, também os desafios e as qualidades, ok? Vamos para o primeiro, tá? O dosha vata pita, a mistura vata pita, a mistura éter e ar com fogo e água, tá? Como secundário. Do ponto de vista físico, sua constituição vai ser longilínea, quer dizer, o vata ele é sequinho, como vocês estão vendo essa imagem, tá vendo? Os ossos mais protuberantes, tá? Mais magrinha, vai ser mais permitindo a rapidez, mas as proporções entre as partes do corpo tendem a ser mais regulares, tá? Porque geralmente com vata, se um vata puro, ele é bem magrinho, então tem o quadril mais estreito, ou o ombro mais estreito. E quando tem essa mistura do pita, tende o corpo a ter um pouco mais de regular, certo? A combinação da parte superior com a parte inferior tendem a ser mais organizadas. Os aspectos mentais positivos de Vata vão se manifestar livremente, acrescido das características empreendedoras de Pitta, bem como a agudeza de sua inteligência de Pitta. Enfim, pode-se considerar que a simultaneidade com Pitta fornece a essa constituição maior estabilidade e equilíbrio geral. Terão a parte digestória instável, ora vai estar boa, ora vai estar ruim. No emocional, teremos muitos medos e inseguranças de vata, mas com impulsividades e garra de pita. Raiva de pita, competição de pita, mas o medo e insegurança sempre serão mais instáveis. A outra constituição, pita vata, ou seja, aonde o fogo e a água predominam e temos o éter e o ar em segundo plano. Fisicamente, olha o corpo dessa senhora, dessa moça. Fisicamente, as características de Pita são mais fortes, determinando a constituição mediana.
o corpo um pouco mais arredondado, né? Corpo lento, mais hidratado do que do que essa imagem aqui. Tá vendo a diferença? Olha só, ela aqui bem mais magrinha e aqui bem mais arredondada, tá? A digestão dominada por Pita é mais aguda e estável do que aquela que é dominada por Vata, do mesmo modo que a função intestinal, tá? Vata tem o intestino mais seco, Pita tem o intestino mais solto. Então, se é Vata, Pita, o intestino vai estar mais preso, que foi essa imagem que a gente viu aqui, tá? A tendência do ponto de vista digestório é mais difícil, mais lento, tá? Com a tendência à prisão de ventre. Já esse aqui já vai ser mais lubrificado, porque ele tem água, tá? E tem o fogo. Então, o intestino vai funcionar melhor, tá? Os pitavatas são tipos ágeis e dinâmicos, com um tom mais agressivo, mais determinado, tá? Do que o vata pita, que já tem um pouco da insegurança, né? A dominância de pita determina o entusiasmo e o gosto pelos desafios e aventuras. Quando está em desequilíbrio, essa constituição mostra tendência à raiva, à irritabilidade e à agressividade. Durante períodos de tensão, podem até aflorar manifestações de medo e insegurança proporcionadas pelo dosha secundário, que é o vata, certo? Mais uma vez aqui, o vata kapha, certo? Olha, observa aí, são magrinhos, mas observa que são arredondadinhas, tá vendo? Tende as perninhas um pouco mais grossas, o corpo mais, o corpo mais hidratado. Então, de modo geral, as características físicas tendem a ser do tipo vata, que é o predomina, né? O ar e o éter, e a secundária do kapha, que é água e terra, certo? Então, enquanto as psicológicas denunciam a personalidade tranquila de Kapha, ainda que marcada pela irregularidade de Vata, mas tendem a ser mais lentos nas ações e pensamentos, gestos e palavras, tá? A fala mais lenta, gestos mais lentos, vai ser uma influência do segundo dosha, que é o Kapha. A aversão ao frio, as agravações diante desse clima e a digestão lenta ou irregular são típicas dos dois tipos, tanto do vata quanto do kapha. Os dois não têm fogo, então o frio vai fazer mal para essas pessoas desse dosha, tá? E ambos os doshas também não vão ter umas alterações por conta do frio, tá? A leveza, a secura, a rapidez e a instabilidade de vata são muitas vezes equilibradas pelas características de capa, de modo que esse tipo misto pode experimentar mais estabilidade emocional, tá? Então, quem é vata, kapha, vai ter um pouco mais de estabilidade emocional, porque o kapha ele tem a tendência do kapha já é estabilizar, tá? De trazer mais calma. Então, isso vai trazer para essa combinação mista um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de calma e mais apego ao material que os vatas puros, tá? Muito embora em situações de estresse agudo, as características de vata vão aflorar. Apesar da tendência a um comportamento mais tranquilo, o dinamismo de vata sempre se faz presente com mais persistência e constância do que nos vatas puros. Quando é o contrário, o kapha vata. Olha aí o corpo como muda, tá? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, olha aqui. A predominância, quando é um vata kapha, a predominância é do corpo um pouco mais seco, um corpinho mais magrinho, tá? Quando é o contrário, o corpo já é bem claramente já mais desenvolvido, estrutura um pouco mais larga, as carnes mais arredondadas, né? Então, os indivíduos portadores dessa combinação elas apresentam uma combinação mais pesada, mais densa, tá? No corpo. E sua velocidade é mais lenta que as do Vata Kapha, tá? Aquela tendência à instabilidade e as explosões de empolgação dos Vata é reduzida pela estabilidade predominante de Kapha, que consegue maior tranquilidade ao psiquismo desse tipo. Não são pessoas obesas, como tendem a ser os cafas puros, mas são mais fortes e resistentes fisicamente do que os tipos dominantes por vata. A presença de vata, ainda que em segundo lugar, pode trazer instabilidade física e psicológica, como, por exemplo, na digestão, tá? E na área emocional,
tá? Pode trazer síndrome de pânico, doenças nervosas, muita insegurança, medos infundados, que são qualidades do dosha vata, né? Digamos assim, desarmonias do dosha vata. O Pitta Kapha, tá? Nesse tipo de combinação, a constituição física é bem mais pesada e musculosa. Olha aí os corpos, estão vendo? São corpos mais nutridos, mais definidos, músculos mais definidos, a aparência um pouco mais caprichada, tá? Essa tendência de ser mais arrumado, mais glamour, tá? O Pitta tem muito vaidade, lembrem-se disso. A presença de Kapha na constituição mista, tá? Acrescenta sempre mais suavidade e docilidade à personalidade da pessoa. Embora a dominância de Pitta, com seu calor e intensidade, possa, em muitas situações, fazer aparecer reações de ira, de competição, de cólera, de críticas, bem acima do que um Kapha tradicional, tá? Embora o entusiasmo e a agudeza de Pitta estejam sempre mais presentes, tais características são influenciadas por uma certa estabilidade, uma tendência à lentidão, sem tanta agonia, tá? São atributos do Kapha. Quando em desequilíbrio, eles podem estar sujeitos à agressividade, à irritação de Pitta, associadas à passividade e letargia de Kapha, o que os torna mais nervosos e arredios. Então, vocês estão entendendo que esses doshas mistos, eles vão trazendo características de ambos os doshas, né? E que o que é que pode acontecer também? A desarmonia, a hiperatividade de um dosha, ele pode predominar mesmo ele sendo secundário. E aí vai trazer doenças, vai agravar essas doenças, ok? Então anota aí, presta bem atenção, volta esse vídeo e tira todas as suas dúvidas nas observações, ok? Até o próximo vídeo.